Fala pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos estudar sobre a tabela periódica. Só para esclarecer, né? Essa tabela periódica que a gente utiliza hoje, ela não foi a primeira tabela periódica a ser feita, né? Outras antes dela surgiram. Ela leva em consideração estruturas diferentes para poder se organizar, né? Ela tem por base aí uma tabela de Mendeleev, que só apresentava os 60 elementos químicos, e na sua construção ela levava em consideração a ordem crescente de massa atômica dos elementos. A tabela atual, que foi desenvolvida por Moseley, ela, na verdade, ao invés de levar em consideração a massa atômica, ela vai levar em consideração o aumento do número atômico do elemento, tá? Então, essa é a cara mais comum que ela pode ter. Elas podem apresentar algumas diferenças ali, mas sempre com a mesma ideia. Então, aqui embaixo a gente tem uma legenda, né, falando que o número que aparece aqui em cima é o número atômico do elemento, o símbolo dele, que é o que a gente tem mais visível aqui, embaixo o nome e a massa atômica dele, ok? Às vezes pode mudar um pouquinho essa disposição, mas em geral é assim, tá? Então vamos lá. Então, como eu disse anteriormente, para ela poder se organizar aí, ela vai levar em consideração a ordem crescente do número atômico. Só que essa ordem crescente de número atômico é na horizontal, ok? Então aqui ó, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai, né? Então ela vai aumentando aí na horizontal, ok? Ela é dividida em 7 períodos, como a gente pode ver. Então a gente tem o período 1 aqui em cima, o período 2, 3, 4, 5, 6 e 7, todos eles na horizontal, né? Que é exatamente o que segue o aumento, né? A crescente do número atômico de cada um dos elementos. O que esses períodos têm a ver, né? Período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eles estão relacionados com as camadas eletrônicas do átomo, tá? A gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente. Só que o que a gente tem aqui, ó? A gente consegue perceber que o período 1 é um período curto, né? Ele não tem muitos elementos, ele tem só esses dois elementos aqui. O período 2 também é considerado um período curto, que começa aqui no lítio, vai até aqui no neônio. O período 3 também é um período curto, começa aqui no sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Também é considerado como um período curto. A partir do período 4 aqui, ele já é um período longo, né? Ele apresenta mais elementos na sua formação. Então, ele começa aqui no potássio, vai até o criptônio, e entre eles aqui existem mais elementos do que existiu no período 3, 2 e 1. O período 5, também assim como o período 4, é considerado um período longo, né? Eles têm a mesma quantidade de elementos. O período 6 e o período 7 também, mas tem uma curiosidade aqui sobre o período 6 e o período 7. Pode ver que tem um espacinho aqui, né? Tanto no período 6 quanto no período 7. Dependendo da configuração da tabela que a gente vê, às vezes esse espaço ele vem preenchido com o nome de um elemento, e às vezes ele vem assim em branco. Então, o que isso significa? Isso significa que, por uma questão aí só de organização, ao invés de colocar todos esses elementos no período 6 e empurrar essa galera aqui toda lá para frente, eles passaram aqui para baixo. Então, no período 6, além desses elementos que a gente observa aqui, também tem os lantanídeos, tá? Que são esses aqui, ó, dessa fileira, ok? E aqui no período 7, além do frâncio até o copérnico aqui, a gente também tem a presença desses outros elementos aqui que são chamados os actinídeos, ok? Então, esse nome aqui está relacionado com o elemento que representa aqui, né, em algumas tabelas, o lantanário às vezes aparece aqui e o actínio também. E aí, por uma questão de disposição, eles são passados para baixo aqui na tabela periódica, ok? Outra coisa que a gente observa também é a presença de 18 famílias, tá? As famílias, elas são
na vertical. Então, as famílias são representadas pelos números aqui em cima, ok? Elas podem ir do 1 até o 18, ou elas podem ser chamadas de família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, aí depois 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que reúne o 8, 9, 10 aqui, ó, 1B e 2B, ok? Então, o que são essas famílias? Essas famílias, elas vão apresentar elementos que têm as mesmas propriedades químicas, né? Então, são propriedades químicas semelhantes. Então, todo mundo que for da família 1A vai ter propriedades químicas semelhantes. A família 1A é a família dos metais alcalinos, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho o que são metais alcalinos e tal. Mas só para saber aqui, a família 1A é a família dos metais alcalinos. O hidrogênio, ele não, apesar de estar aqui, ele não pertence à família 1A, tá? Ele não tem uma família aí. Em algumas tabelas periódicas, ele vem até destacado aqui da tabela, né? Ele vem à parte aqui, ok? Então, o hidrogênio é o único que não vai ter família. Então, a família 1A começa aqui no lítio, ok? Todos os elementos presentes aí são considerados como metais alcalinos. Na família 2A, nós temos também metais alcalinos, mas são metais alcalinos terrosos, ok? Na família 6A, aqui na frente, nós temos os calcogênios. Na família 7A, os halogênios. Na família 8A, os gases nobres. Então, toda a família A, a gente fala que são os elementos representativos, tá? Esses elementos representativos são os mais comuns aí de aparecer em qualquer situação de exercício, são aqueles com que a gente mais trabalha. Então, são os elementos da família A, tá? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, ok? Vocês perceberam que eu pulei aqui, né? Fiz a 1, a 2, aí pulou para 6, 7, 8. Por quê? Porque a família 1, 2, 6, 7 e 8, elas têm nomes próprios, né? Metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres. A família 3, 4 e 5A, eles não têm um nome específico. Então, o nome que se dá aí para essa família é o nome do primeiro elemento que aparece. Então, a família 3A seria a família do boro, a família 4A a família do carbono e a família 5A a família do nitrogênio, porque são os elementos que encabeçam aqui a família. Então, só para relembrar, períodos são na horizontal e famílias são na vertical, ok? Da 3B até a 2B, a gente fala que são os metais de transição externa, que a gente vai ver eles daqui a pouco, ok? Eu pulei um pedacinho aqui, ó. Os lantanídeos e os actinídeos, apesar de aparecerem aqui, né? Eles são considerados metais de transição interna, ok? Então, o que são os metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios? Então, metais alcalinos, eles têm esse nome porque eles têm uma reação muito fácil com a água aí. Os alcalinos terrosos têm esse nome porque antigamente os óxidos que eles formavam recebiam o nome de terra. Os calcogênios têm esse nome porque a maior parte dos elementos que compõem essa família, elas têm interações para formar compostos com o elemento químico do cobre. Os halogênios, eles vão ter esse nome aí porque eles formam diversos sais inorgânicos, e os gases nobres aí, os bambambãs, eles têm como principal característica a inércia química, eles não vão se combinar com outros elementos de forma natural. Então eles são mais raros de serem encontrados, eles têm em menor quantidade, tá? Então eles têm esse nome de gases nobres aí porque eles meio que não querem se misturar com a genitália, tá? Então aqui a gente tem uma demonstração da tabela separando os elementos de acordo com a sua constituição. Então tudo que tiver ali em vermelho, que tiver dentro do espaço vermelho, a gente fala que são elementos considerados como metais. Aqui do lado a gente tem algumas propriedades deles, né? Então esses elementos aí, eles apresentam um brilho metálico, são sólidos com exceção do mercúrio, que está aqui, ó, o Hg, que na temperatura ambiente ele é encontrado na forma líquida, né? Todos os demais na temperatura ambiente são encontrados na forma sólida. São bons para conduzir corrente elétrica,
também conduzem calor, então eles são maleáveis, eu consigo fazer lâminas com eles, consigo fazer fios com esses elementos. E eles têm a tendência de perder elétrons e formar cátions. Então vocês vão ver que os elementos presentes nessa família aí, quando a gente for falar sobre ligações químicas, eles vão ter a tendência a perder os elétrons, ok? Os não metais são os que estão aqui dentro da parte amarela. Então a propriedade aí dos não metais ou ametais, que vai ser praticamente o inverso dos metais, né? Então eles não vão ter brilho, não vão conduzir eletricidade, não conduzem calor, tá? Outra coisa, os gases nobres aqui que eu tinha falado, é toda essa família aqui, né? A 8A. Então aqui, ó, é aquilo que eu falei, eles não se combinam com os outros elementos químicos. Então, eles são encontrados na natureza de forma isolada. Dificilmente você vai encontrar ele combinado com outro elemento. Isso é uma coisa que se faz mais em laboratório, tá? E tem o hidrogênio aqui, ó, que é o especial, né? Que é o que não tem família. O hidrogênio é hidrogênio, né? Ele é diferente de qualquer outro elemento químico, porque ele não se encaixa em nenhum padrão que os outros grupos apresentam. Então ele fica ali um caso à parte, ok? Então agora a gente vai fazer uma relação entre o que a gente viu da distribuição eletrônica e a tabela periódica. Então a gente vai fazer algumas famílias aqui, tá? Eu não vou fazer o diagrama de Linus-Pauling, mas a ideia aqui é a mesma. Então a gente vai começar com a família 1A. Então eu coloquei aqui uma cópiazinha da família 1A, né? Lembrando que o hidrogênio não pertence a ela. A gente vai trabalhar agora com o sódio. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica do sódio, aqui, ó, ele tem o número atômico 11, né? Tem 11 elétrons para poder fazer essa distribuição. Quando eu faço essa distribuição, ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O que acontece aqui? Na família 1A, se eu fizer com todos eles a distribuição eletrônica, tem aqui a do sódio e a do potássio, né? Se eu fizer a distribuição eletrônica com todos eles, eu vou observar que todos os elementos dessa família sempre vão apresentar apenas um elétron na sua camada de valência. Tá? A gente vai fazer a distribuição só dos elementos representativos por enquanto. Então, aqui, ó, toda vez que eu terminar, ele vai ter essa configuração aqui na sua distribuição eletrônica. O nível, o subnível dele vai ser sempre o S, com a presença de um átomo, de um elétron na sua camada de valência. Então, se eu perguntasse assim, qual que é, na distribuição eletrônica, como que fica a camada de valência do sódio? Você colocaria o número do período, que é o período onde ele está, pode ver aqui, ó, 3. Isso não é uma coincidência, tá, gente? Isso é uma propriedade química mesmo. Então, aqui, ó, ele está no período 3, ó, terminou aqui no nível 3. No subnível S, com apenas um elétron na camada de valência. Se a gente olhar aqui o potássio, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s1. De novo aqui, ó, o S1 permanece, né? Isso aqui não vai mudar porque ele só vai ter um elétron na camada de valência. E aí ele ficou aqui no nível 4. Se eu olhar lá na tabela, ele também está no período 4, tá? A mesma coisa aqui na família 2A, né? A ideia é a mesma, só que aí o que acontece? Ao invés de ter apenas um elétron na camada de valência, ele passa a ter dois elétrons na camada de valência. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica, a configuração vai ficar o nível, né? Que vai ser o período que ele ocupa. S2, sempre dois elétrons na camada de valência. Então, se eu procurar aqui, ó, berílio. Tá aqui, ó. Qual que é o período dele? 2. Vamos olhar a distribuição eletrônica, ó. 1s2, 2s2. Então, na camada de valência aqui, ó, a camada de valência dele é a camada 2. E ele vai ter dois átomos nessa camada. Se eu procurar aqui, ó, o magnésio. Mesma coisa, ó. Período 3. E termina com dois elétrons na camada de valência. Na família 3A, a mesma ideia, só que aqui ao invés de ter dois elétrons na camada de valência, passa a ter 3 elétrons na camada de valência. Vai mudar um pouquinho aqui a configuração, ó. Ele vai ter o nível, que vai ser o período que ele ocupa, né? Sempre com S2, P1. Então vamos olhar aqui o bário.
O bário ele tem 5 elétrons, quando eu faço a distribuição eletrônica dele, ele fica 1s2, 2s2, 3p1, certo? Se eu for procurar ele na tabela periódica, ó, o que, que eu vou enxergar aqui? Ó? Ele está no período 2. Ok? E a sua camada de valência é o 3. Então a gente vai colocar lá quantos elétrons ele vai ter na camada de valência dele. Ele vai ter 3 elétrons. Então, peraí. Aqui é 2, gente, desculpa. Na hora de digitar aí a Pro digitou errado. Então, se a gente olhar aqui, ó, ficou no segundo nível, 2s2, 2p1. Mesma coisa aqui, ó, S2, P1. Então, o bário está no segundo nível, desculpa, no segundo período. A camada de valência dele é A2. Se eu for procurar o alumínio, ó, ele vai ficar com 3 elétrons na camada de valência, ó, 2 mais 1, 3. Então, tem a mesma configuração aqui, ó. E o alumínio está no terceiro período, então a camada de valência dele é a camada 3. Ok? A mesma coisa aqui para o carbono, né? Então, ele vai ter os 6 elétrons dele aí. Então, o que, que vai acontecer aqui com ele? A gente vai ver que vai começar a entrar de novo a constituição aqui S2P2, aumentou aqui, ó, tem que ter 4 elétrons na camada de valência, né? E a gente vai ver aqui, mas qual período que ele pertence? Período 2, ó. Tá aqui o 2, então a camada de valência dele é a segunda camada. E aí ele vai ter, na sua distribuição aqui, ó, 2, 2, P2 ali. Então ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, ok? Aí é a mesma ideia para 5A, 6A, 7A e 8A. Então, aqui a gente tem a configuração, como é que fica, né? Então, vai ser o nível que ele vai ocupar. Aí, precisa ver qual é o elemento, né? Se vai estar na segunda, terceira, quarta período aí, para ver a camada de valência. E o que eu sei é que sempre na camada de valência dele vai ter 5 elétrons. Ok? Então, é só somar aqui, ó, 5, 6, 7 e 8 elétrons na camada de valência. Sim? A gente também tem os elementos de transição interna. O que a gente sabe sobre esses elementos de transição interna? O subnível mais energético dele sempre vai ser o subnível D. Então, aqui, a gente representa os elementos de transição externa com a letra B, né? Então, aqui a família 4B, por exemplo. O que eu sei? A camada de valência dele é a camada 4, porque é a camada mais externa. Então, a pergunta aqui sobre os elementos de transição não é a camada de valência, e sim o subnível mais energético. O subnível mais energético de todos os elementos de transição externa é sempre o subnível D, tá? Então, aqui no caso, o subnível D dele vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Quando for um elemento de transição interna, o subnível mais energético vai ser o F, ok? Então, existe uma diferença entre subnível mais energético e camada de valência. Então, a camada de valência é a camada mais externa, tá? O subnível mais energético é aquele subnível que ele vai estar com seus elétrons lá no subnível mais externo aí, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos para vocês.